Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo! Poderia ter sido pior. Muito pior. O Flamengo escapou de tomar uma goleada histórica de um rival carioca. Por que você acha isso? Porque o Botafogo amassou o Flamengo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O que a gente viu ontem, inclusive, eu acho que o torcedor rubro-negro ele tem que agradecer ao Botafogo, porque o Botafogo fez o seguinte, um choque de realidade no torcedor, no técnico Tite e na diretoria. Por quê? Todo mundo achava que o Flamengo estava indo muito bem, obrigado. E não está indo muito bem, obrigado. Eu vou retornar no nosso programa de sexta-feira quando eu falei que não é normal o que está acontecendo no Flamengo. E quando eu falo o que está acontecendo no Flamengo, não é na parte técnica e tática. Também não é normal, tá? Porque o Flamengo vem jogando muito mal. Mas a parte física do Flamengo precisa ser mencionada. Não estou falando em número de lesões musculares. Estou falando na apresentação física dos atletas. Inclusive, se a gente for pegar o segundo tempo ontem do Botafogo contra o Flamengo, o Botafogo finalizou o jogo todo 19 vezes no gol do Flamengo. Só no segundo tempo foram 15. Por quê? Porque os jogadores no segundo tempo estavam exaustos. E isso não é normal. E a desculpa do técnico Tite em relação ao calendário não cabe mais. Por quê? O Botafogo teve a mesma situação que o Flamengo até o momento, jogou 3 competições. Ainda não teve o intervalo de descanso da Copa do Brasil. O Flamengo vai jogar, o Botafogo não mais. O Botafogo tem mais jogos que o Flamengo na temporada. E não só o Botafogo, o Fortaleza também tem mais jogo, o Palmeiras também tem mais jogo. Se eu não me engano, são 6 ou 7 equipes da Série A que tem mais jogos. São 5 equipes. São 8 equipes têm mais jogos que o Flamengo na temporada. Então, essa desculpa do técnico Tite não se cabe mais nesse momento. Inclusive, o primeiro gol do Botafogo ontem, logo aos 2 minutos, foi novamente um gol de bola aérea. Isso também é culpa do calendário? Não. Isso é culpa dele e da comissão técnica dele, que precisam treinar isso. Isso não é culpa do calendário. E ontem, ele tomou decisões que atrapalharam ainda mais a vida do Flamengo. Olha, mas falando sobre um Flamengo que perde muitos jogadores machucados, a gente pensa numa diretoria que está tentando contratar e ontem o Braz confirmou o Michael. As janelas estão aí abertas ainda. Nós temos uma contratação que está muito adiantada, que todos sabem que é do Michael. Não está certa porque não está assinada. Eu só conto quando assino. Mas está muito adiantado. A gente vai continuar indo no mercado, não só como a gente já estava antes, mas analisando agora essas lesões mais importantes, né? Quando a gente tem um jogador que tem uma lesão em que você, daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, você volta com o jogador, é uma coisa. Outra coisa é uma lesão como a do Vinha, como a do Cebolinha, que a gente sequer conta com ele para a temporada. Bom, o Michael pelo Al Hilal desde a temporada 23-24. Está em 54 jogos, 49 como titular, tem 11 gols e 9 assistências. É um ótimo reforço para esse Flamengo e já chega como titular, Zupac? Acho muito bom reforço, conhece a casa. Assim, o Michael é muito bom jogador, é o tipo de jogador que os clubes buscam, que é o ponta capaz de desequilibrar um jogo. Praticamente todos os times buscam um jogador com essa característica, já conhece a casa. O Flamengo perdeu o seu jogador dessa função, desse lado do campo. Onde o Michael joga é exatamente onde o Cebolinha gosta de jogar. Então, assim, viria a calhar. Sim, é um jogador que encaixa dentro daquilo que o Flamengo precisa. E já tem uma relação criada com o clube e com a torcida. Então, se o Flamengo conseguir concretizar esse negócio, seria uma baita contratação e acho que com condições de ser titular. Não sei se será, mas com totais condições. Sem o Cebolinha, tem o Bruno Henrique ali, né? Mais velocidade também. Sim, o Michel é muito veloz. Um cara que pronto para jogar e que ajudaria muito o Flamengo. André gosta dessa contratação. É um jogador que já passou pelo Flamengo, a gente esperava até mais dele no Flamengo, né? Mas ok. Eu gosto sim, mesmo porque se você pensar em uma contratação, não que ela tenha sido feita de emergência, mas a situação do clube é de emergência, chega um jogador cujas características podem ajudar muito, são necessárias nesse momento, né? O Flamengo, é claro, trabalha com informações a respeito dos seus jogadores, o estado físico deles, que nós não temos, o grande público não tem. Então, talvez isso tenha sido uma contratação realmente planejada, porque já se sabia que o risco do clube viver uma situação de departamento médico como a que se apresenta agora já era alto. Mas o Flamengo tem feito contratações que demoram, né? Se a gente esquecer aquilo que foi feito no início do ano,
as contratações que foram concretizadas. Desde então, só se falou sobre Claudinho, não deu. Né? As coisas podem demorar, podem acontecer numa próxima janela. Então, se realmente está tudo certo para o Michael voltar para o Flamengo, esse plug já é encaixado quase que imediatamente. Tá certo, já seria uma adaptação mais rápida, né? Bom, mas aí o Marcos Braz, nessa mesma entrevista, ele falou sobre a possível saída do Fabrício Bruno e também do Wesley. Vamos ver. Também queria saber sobre o Fabrício Bruno, que também pode sair, né? Ele falou na zona mista na Libertadores que a diretoria sabe do sonho dele e acho que perdeu... O sonho dele, ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. Aí agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. E o Wesley? O Wesley está muito avançado, até pelo tamanho das cifras, que eu não vou adiantar aqui, mas está bem avançado. Volto a te falar, depois que assina é que a gente pode chegar a confirmar ou não, mas é uma venda, se acontecer nos moldes que está se desenhando, muito importante para o Flamengo e que é impossível segurar o jogador no tamanho dos números em que está proposto para ele também. Pois é, a história do Fabrício Bruno começa a ficar meio novela, né? Vai, não vai, vai com certeza absoluta, depois volta. E aí é lógico que o Marcos Braz também solta ali para a torcida, né? Agora o importante é o sonho da torcida e tal. Porque antes o Flamengo topou em negociar o Fabrício Bruno. E ele volta atrás, né? E aí ele voltou atrás. Sim. Aí agora tem uma proposta do clube francês e o Flamengo vai ficar esperando o que o Fabrício Bruno vai querer da vida. O Flamengo tá nessa, né? E em relação ao seu torcedor também, porque a gente olha para a temporada e, no meu entendimento, o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Flamengo na temporada. Então a diretoria fica numa situação um pouco mais delicada em relação ao torcedor. E acho que, no fundo, assim, do ponto de vista prático, não tem muito segredo, né? Se a proposta for boa para o Flamengo vai vender. Se a proposta não for tão boa assim para o Flamengo não vai ceder como cederia em outro instante não tivesse acontecido o episódio do West Ham. Acho que se fosse essa a primeira proposta que chegasse para o Fabrício Bruno, o Flamengo quer 10. Os franceses oferecem 8, mas o Fabrício quer muito ir, talvez o Flamengo fale, não, beleza, por 8 eu vou aceitar, vai resolver tua vida. Mas já teve o episódio da Inglaterra. Então acho que agora, sim, ou paga o que o Flamengo quer, ou não vai ter proposta, o jogador vai ficar feliz, vai seguir sua vida. E o caso do Wesley, como ele falou, está muito adiantado, deve ir para o futebol italiano. E vai ser um problema, hein? Porque tem só o Varela aí. E o Varela não inspira confiança também, não. Também, tem que fazer a troca, né? Esse episódio com o West Ham, ele é diferente do normal, né? A gente tem visto, assim, sempre, e nos últimos tempos isso aconteceu também, jogadores indo atuar na Premier League em equipes menos estruturadas, menos seguras, digamos assim, menos ricas do que, embora todo mundo ali seja rico, se a gente fizer a comparação direta com o futebol brasileiro, mas times menores do que o West Ham. Sim. Porque entendem que é uma porta de entrada, porque isso pode valer uma ida para um clube maior, talvez fora da Inglaterra, talvez dentro da Inglaterra. A gente pensa no Scarpa, a gente pega o Danilo no Nottingham Forest. Pensa-se numa oportunidade. Por que o Fabrício não foi para o West Ham? Porque ele fez as contas e a remuneração dele, descontado o imposto, descontados os impostos que ele iria ter que pagar, não valeria a pena em relação à situação financeira que ele tinha no Brasil. E ninguém errou essa conta. Essa conta, ela é correta. As pessoas que trabalham com ele fizeram esse raciocínio. Mas e a possibilidade de um novo contrato? Ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Ele entendeu que a oportunidade de uma porta de entrada não era tão grande assim e que era melhor continuar no Flamengo, sendo tão bem remunerado como ele sempre foi no Flamengo, pensando no seu próximo contrato no Brasil, que muito provavelmente seria um contrato ótimo também do ponto de vista financeiro para ele. Talvez na França as questões ligadas a impostos e essa conta sejam diferentes, sejam vantajosas e talvez ele queira aceitar. É que não é normal um jogador de futebol no Brasil receber uma proposta de um clube como o West Ham e dizer não, obrigado, não vale a pena para mim.
foi o que aconteceu nesse caso. Pois é, inclusive a gente chegou aqui a falar que não tinha mais o que fazer, que ele iria e que estava decidido, e aí de última hora foi até algo que chamou muita atenção. Foi retirado de jogo por isso, e agora ele volta a falar de um sonho, jogar na Europa. É realmente meio contraditório. Em alguns momentos veremos o que vai acontecer então nessa novela Fabrício Bruno, se fica no Fla ou se vai embora pro Rennes. É isso, Gabicho, aqui na área, parceria, pedindo pra você flamenguista de plantão. Fazer um gol é pra mim, clicando nesse like, se inscrevendo e tacando o dedo nesse sininho. Porque assim você ajuda o canal do Flamengo Bola Pra Frente a crescer. Valeu! Deixa seu comentário aqui embaixo por obusada. E assim, você ajuda o canal do Flamengo a crescer.